Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças pelo IBMEC e tenho 30 anos de carreira profissional enquanto consultor empresarial, trabalhando com grandes empresas, a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. 16 anos de Bolsa de Valores. Quero aqui deixar expresso o meu muito obrigado por todos vocês que nos acompanham. Já temos 7 milhões de visualizações nos vídeos do canal Viver de Renda. 7 milhões de visualizações. Iniciamos os nossos trabalhos em julho de 2020. De lá para cá, do dia 5 de julho para cá, nós chegamos a essa marca importante de 7 milhões de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês por fazer parte desta história do canal Viver de Renda. Criamos ele com um propósito muito simples: compartilhar experiências vividas no mundo empresarial e no mundo dos investimentos, coisas que me foram úteis, que me ajudaram a crescer. Faço isso gratuitamente, porque entendo que pode também fazer diferença na sua vida. Então, já temos aí mais de 1.600 vídeos, caminhamos para 1.700 vídeos já, e esses vídeos estão à sua disposição para que você maratone e possa então ter acesso a todo este conhecimento, este conteúdo que aqui estamos gratuitamente disponibilizando para vocês. Daria para fazer talvez mais de 100 cursos, dos que são oferecidos aí no mercado, cobrando entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Daria para fazer mais de 100 cursos. E esse conteúdo está todo gratuito, disponibilizado para você. Meu muito obrigado pelos que valorizam as informações e o conhecimento aqui disponibilizado. Se ele lhe ajuda, se ele lhe é útil, compartilhe com os amigos. Deixe o like, é uma forma do YouTube perceber que vocês estão gostando do material, do conteúdo disponibilizado, e ele passa a recomendar para mais pessoas. Assim a gente vai fazendo aquela corrente do bem e ajudando mais e mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Serena Williams, que encerrou sua carreira agora como tenista, a maior tenista de todos os tempos, ela disse certa feita o seguinte: eu não gosto de perder em nada, mas mesmo assim eu cresci muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Penso que um campeão é definido não pelas suas vitórias, mas por como ele se recupera após uma derrota. Penso que um campeão é definido não pelas suas vitórias, mas por como ele se recupera após uma derrota. Olha, eu acho isso super verdadeiro. Meus momentos de maiores aprendizados foram aqueles que eu tive um fracasso, que eu tive um insucesso, que eu fui derrotado, que eu perdi alguma coisa no meu trabalho, nos meus investimentos. Aquilo, obviamente, não vamos ser hipócritas, não vamos ser demagogos. Isso perturba muito, isso nos deixa muito mal. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas, ao mesmo tempo, essas situações adversas sempre me fizeram refletir muito. Eu queria entender o que foi que tinha dado errado. Por que não funcionou? Por que não deu certo? O que é que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa de errado? Devo ter feito. Então, me deparar com o problema, olhar o problema, analisar as coisas que aconteceram e tomar nota, observar, isso me ajudou muito a chegar a conclusões importantes que me fizeram aprender com o que aconteceu e que me ajudaram a não mais repetir aqueles equívocos, aqueles erros, aquelas decisões mal sucedidas, e assim eu pude usar o erro como uma alavanca para seguir além. Então, Serena Williams está perfeita nessa frase, né? O campeão ele não é definido pelas suas vitórias, mas por como ele se recupera após uma derrota. É exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem.
Uma outra reflexão que eu queria dividir com vocês é essa de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Uma mente saudável presta mais atenção ao que é bom do que ao que é ruim. Uma mente saudável presta mais atenção ao que é bom do que ao que é ruim. São Tomás de Aquino. Olha que coisa maravilhosa, hein? Tem gente que olha o negativo, tem gente que olha o positivo, tem gente que olha o lado cheio do copo, tem gente que olha o lado vazio, tem gente que olha a solução, tem gente que olha o problema, tem gente que olha o outro no sentido de fazer um elogio, tem gente que olha o outro no sentido de fazer uma crítica. Pare para pensar, quem são as pessoas realmente felizes? Reflita sobre isso. E aí, aproveitando São Tomás de Aquino, vamos de Jorge Paulo Lema. Cerque-se de gente boa, se afaste de gente ruim. Cerque-se de gente boa, se afaste de gente ruim. Olha, a traiçoeira armadilha do sucesso é um alçapão em que costumamos cair quando, embriagado por eventuais êxitos, eventuais sucessos, passamos a nos achar melhores do que os outros. Passamos a nos achar invencíveis. E aí, nesta hora, nós nos afastamos da essência do sucesso. Sabe qual é? A preparação. A preparação. Então, muito cuidado. Muito cuidado com o êxito, muito cuidado com o sucesso, muito cuidado com a sua vaidade, com o seu orgulho, com a sua ubris. Muito cuidado. Jamais deixe isso tirar a sua capacidade de visão e de raciocínio. Mantenha-se humilde. Humilde, espírito de abertura. Um grande empresário alemão me ensinou isso. Ele disse: meu filho, você precisa ter espírito de abertura sempre. Tem que estar aberto a contribuições. Porque se você não estiver aberto a contribuições, você não conseguirá escutar o outro e não conseguirá aprender com o outro. E aí você estará condenado a errar, a falhar. Portanto, conservem o espírito de abertura. Muito bem. Olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela foi alvo de um ataque hackers. Eu imagino que vocês estejam lembrados, porque nós comentamos isso no nosso YouTube e também no Instagram. Essa invasão hacker obrigará a Prefeitura do Rio a trocar até 20 mil computadores. As máquinas ainda rodam com o sistema operacional Windows 7, que entrou em linha em 2009 e deixou de ser atualizado pela Microsoft desde janeiro de 2020. Além dos transtornos causados aos cariocas, o ataque hacker ao sistema digital da Prefeitura vai atingir também os cofres públicos. O município terá que substituir até 20 mil computadores, o equivalente à metade do seu parque tecnológico, para normalizar todos os serviços que foram afetados. A troca será necessária para atualização de softwares, garantindo assim que a vacina desenvolvida para eliminar ou evitar a invasão da rede seja realmente eficaz. A defasagem tecnológica ocorre porque esses computadores da Prefeitura do Rio de Janeiro ainda rodavam com o sistema operacional Windows 7, que entrou em linha em 2009 e deixou de ser atualizado pela Microsoft desde janeiro de 2020, inclusive com recursos que poderiam ajudar a evitar a contaminação. Em um primeiro momento, a Prefeitura do Rio disse que vai trocar entre 5 e 6 mil computadores, priorizando os sistemas essenciais, como os que atendem os setores financeiros, de arrecadação, administrativo, pagamento de benefícios e licenciamento. No início do governo já havia um plano de atualização de softwares, mas esse incidente vai acelerar a renovação da parte de informática da Prefeitura do Rio.
disse o secretário municipal do Governo e de Integridade Pública, Tony Ferreira de Carvalho, acrescentando que o total de itens a serem comprados vai depender de uma avaliação de modelos existentes. Pode ser que uma parte deles ainda tenha capacidade operacional para rodar programas mais atualizados. O custo total de substituição ainda não está fechado, de acordo com a Prefeitura. No entanto, na semana passada chegou um primeiro lote com 1.200 computadores adquiridos por cerca aí de 8 milhões e um contrato que já havia sido licitado pelo Sistema de Registro de Preços. Por esse tipo de compra, o poder público exige que os fornecedores interessados em participar do edital devam concordar em deixar registrado no sistema o preço oferecido por um determinado período, geralmente de um ano. Usando esse valor como parâmetro, o município poderá desembolsar cerca de 133 milhões. Já se passaram 3 semanas desde o início do ataque cibernético. O município ainda não identificou de onde partiu a invasão, nem tem evidência de que dados sensíveis, como informações dos contribuintes, tenham sido copiados. O caso também está sendo investigado pela polícia. Os técnicos da prefeitura não definiram sequer o prazo para restabelecer integralmente os serviços online. A previsão é reativar todos os sistemas considerados prioritários em até 45 dias. Atualmente, só 15% do sistema foi restabelecido. Ao todo, a Prefeitura conta com cerca de 800 sistemas digitais, sendo que 120 já foram normalizados. Embora o site da Prefeitura ainda esteja fora do ar por medida de segurança, os cariocas já conseguem, por exemplo, emitir guias de IPTU, ISS e TBI, além de nota fiscal. No entanto, ainda há serviços indisponíveis, outros estão sendo prestados só de forma presencial. Você mora aí no Rio de Janeiro, está tendo problemas com essa questão aí do site da Prefeitura, desse cyberataque? Comenta aqui pra gente se você está tendo alguma dificuldade, qual tipo de dificuldade você está enfrentando. Antes de disponibilizar os serviços a consultas públicas, também há necessidade de reforçar camadas de proteção contra novos ataques. O plano de prevenção, disse o secretário do Governo, é dotar todo o parque tecnológico da Prefeitura com o sistema Windows 10, oferecido pela Microsoft desde 2015 e já disponível na outra metade dos computadores do município. Estamos pesquisando a existência de outras atas de registro de preço para efetuar mais compras. O secretário admitiu que o município não contava com um plano de contingência para enfrentar um ataque hacker. Quase nenhuma cidade tem isso, viu? Quase nenhum município tem isso. Não tinha um plano de contingência para enfrentar um ataque hacker. Ele anunciou que o município vai firmar um convênio com a Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Economia para ajudar a reforçar a proteção dos dados. De qualquer forma, nenhum plano de contingência poderia antecipar o que aconteceu. Recentemente, vários sistemas de outros órgãos estiveram sob ataque de hackers e o restabelecimento demorou. Isso aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia também passou por isso. No nosso caso, do secretário do Rio dizendo, alguns sistemas podem demorar mais porque dependem de um restabelecimento de conexões com outras esferas do poder. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o CadÚnico. O município já sabe que os computadores foram contaminados com um ransomware, um vírus capaz de criptografar os dados. Para restaurar os sistemas, os hackers costumam exigir dinheiro. O município afirma que não recebeu pedido de resgate, que mesmo se tivesse recebido, não pagaria. São os próprios técnicos da Empresa Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio que estão quebrando a criptografia com o auxílio de uma consultoria de segurança da informação que tem filial no Rio e sede nos Estados Unidos. O programa infectou o sistema, conhecido como Ponto Play, foi do mesmo tipo que dias antes de chegar aos computadores da Prefeitura atingiu os sistemas operacionais do Tribunal de Justiça da província de Córdoba, na Argentina. Nenhum grupo hacker assumiu a autoria da invasão. Então tá aí, né? O Rio de Janeiro vivendo o drama de um ataque hacker. O Brasil é a bola da vez hoje é um dos países mais visados para ataques cibernéticos. E prefeituras, governos, empresas públicas e empresas privadas terão que correr para buscar assessoria
e ter uma orientação de empresas que atuam nessa área de cibersegurança. Uma delas é a Oi Soluções, que está posicionada exatamente neste nicho de mercado. Larry Fink, CEO da BlackRock, deu uma entrevista essa semana na Fox Business dizendo que a BlackRock vai demandar que os seus funcionários voltem a trabalhar nos escritórios pelo menos 3 vezes ao longo da semana. 3 vezes ao longo da semana, pelo menos. Qualquer ordem diferente disso terá que ser decidida pelo diretor de área, né, pelo responsável pelas equipes. E essa aprovação precisa ser formal, né, não pode ser de boca, precisa ser formal. Larry Fink disse que é possível verificar que em alguns nichos da economia americana temos presenciado uma baixa de produtividade, e que isso está relacionado, pelo que está sendo feito até agora de pesquisas, a uma perda de produtividade por conta do home office. O que o Larry Fink está dizendo, né? Há uma queda de produtividade em torno de 7,4% e que isso estaria associado a uma perda de produtividade relacionada aí ao home office. Os salários aumentaram, mas a produtividade não aumentou, pelo contrário, caiu. E isso tem feito com que as empresas aumentem seus preços e isso acaba também gerando pressão inflacionária na economia americana. Uma reflexão interessante. Essa matéria foi compartilhada para mim pelo Luiz Moura, que mora lá nos Estados Unidos, e ele me mandou o link para eu dar uma olhada nessa matéria com o Larry Fink. E a BlackRock está se juntando já com outros bancos de Wall Street para pressionar os funcionários para o retorno ao escritório. Goldman Sachs, Morgan Stanley disseram que removeriam, após o Dia do Trabalho, as restrições do Covid para que as pessoas voltem a trabalhar nos escritórios. Larry Fink não é o único CEO de Wall Street a tentar novos argumentos para fazer as pessoas voltarem ao escritório. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, sugeriu que o trabalho presencial fomentou a diversidade e alertou que os trabalhadores remotos estão vivendo em comunidades homogêneas. Economistas têm advertido que ainda é preciso fazer mais estudos, né? Mas que, obviamente, a gente tem aí indicativos de que é preciso acompanhar essa solução do home office. Nós entendemos que o home office ele veio como uma evolução, ele veio como uma complementação, ele não é algo que faça com que a presença física nos escritórios, nas empresas, deixe de existir. É algo que pode ser feito mediante acordos, mediante circunstâncias, mediante momentos, né? Mas, de toda sorte, quero entender que a presença nas empresas é necessária, sobretudo em momentos onde você precisa consolidar a cultura empresarial, que a interação entre as pessoas, o olho no olho, é importante, fora do distanciamento do computador e da conexão. Então, entendo que o trabalho remoto ele foi uma opção genérica por conta da pandemia e agora não mais se justifica. Haverá agora vamos dizer assim, um período de ajuste onde você poderá ter a presença física conjugada com o remoto, o físico, presencial e o remoto. E você pode ter uma alternância conforme a situação, conforme o momento, não é? É isso que eu entendo que tenderá a acontecer. Esse é o meu sentimento.
porque enxergo sim como necessário o contato físico, né, para, sobretudo, você ter vamos dizer assim, uma melhor definição estratégica, um melhor alinhamento estratégico, um fortalecimento de visão empresarial, de cultura empresarial, e que para isso é preciso o contato das pessoas, né? Não vejo como ser de outra maneira, minha opinião. Mas vejo um mundo híbrido, vejo um mundo que permita conciliar. E óbvio aí também do outro lado, de quem for estar em home office vai ter que ter o compromisso de produtividade, de geração de resultado, né? Isso também é essencial. Não vejo como ser diferente. Bom, feito esse adendo, vamos voltar a uma temática que a gente falou, de que a Globinet foi 100% incorporada à Vital, né? A Vital anunciou isso, houve a incorporação de 100%, e o que é que isso nos interessa? Olha, o órgão regulador americano deu ok, faltava aprovações lá nos Estados Unidos, foram finalizadas, foram concedidas, e no dia 31 de agosto houve efetivamente a incorporação da Globinet, a empresa de cabos submarinos que era do BTG Pactual, e passou a ser 100% da Vital. Em nota, a Globinet publicou um enunciado dizendo: nós da Globinet temos o orgulho de dizer que agora somos parte da Vital. A empresa possui a maior infraestrutura de rede neutra de fibra ótica do Brasil, e com a integração entre as duas empresas, nós estamos nos tornando uma grande companhia de infraestrutura com mais de 400 mil quilômetros de fibra terrestre, conectando mais de 2.380 municípios no Brasil e 26 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam o Brasil à Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos. Então, a Vital passa efetivamente a ser uma empresa de atuação internacional, tendo a perspectiva de prospectar clientes não apenas no Brasil, mas nesses países que citei: Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos, né? Então, a Vital torna-se efetivamente uma empresa internacional. E estiveram na Colômbia, né, executivos da Vital exatamente fazendo este anúncio, participando de um grande evento de telecom e fazendo esse anúncio de que a Vital agora era a maior rede neutra de fibra ótica do Brasil, com potencial de estar atendendo clientes em outros países com os seus cabos submarinos e oferecendo aí soluções nessa área de conectividade. Então, é importante a gente ter isso claro. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que foi essa negociação da Oi com o BTG e como é que entrou nesse pacote a Globinet? Como é que foi pensada essa incorporação da Globinet? Vamos recordar que em junho deste ano, né, no dia 10 de junho, foi concluída a venda do controle da Vital para o BTG. Né? 10 de junho isso foi efetivado. A Oi anunciou, na verdade, num fato relevante, no dia 9, dia anterior, já à noite, o fechamento da venda do controle da Infraco, que era o antigo nome da empresa, que depois foi batizada de Vital, para o BTG Pactual. Nestes termos finais de negócio, ficou acertado que a Globinet seria incorporada, né, a partir do momento em que houvessem aí as autorizações regulatórias à Vital, seria incorporada à Vital.
Então, mediante fato relevante, a Oi divulgou isso e a decisão refletiu um ajuste no preço final com relação à participação da Oi na Vital. Esse ajuste poderá chegar a ser de 7,38%. Poderá chegar a ser de 7,38%. Mas isso nós teremos que esperar até o ano que vem para termos a definição específica desse ajuste de participação. O valor considerado da operação, considerando o somatório de parcelas a ser pagas pelo BTG de forma primária, secundária e adicionais, com mais o valor de incorporação da Globinet, totalizou 12,923 bilhões, 12,923 bilhões de reais. E isso fez com que, quando olhássemos o valor cheio da Vital, a antiga Infraco, ele ficou, à época do leilão, estipulado em 22,3 bilhões de reais. 22,3 bilhões de reais. E aí, vamos entender um pouquinho como é que ficou essa equação de participação societária, né? Como é que ficou esse processo de participação societária e como é que ficou também a questão dos pagamentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se a gente pudesse tentar traçar um passo a passo, a gente diria o seguinte: com o fechamento da operação no dia 9 de junho, né, a Globinet, que é a empresa de cabos submarinos que pertencia ao BTG Pactual, ela pagou uma parcela primária de 1,776 bilhão à Oi e outros 4,261 bilhões referentes à primeira parcela a primeira fatia da parcela secundária. A operação somou 6 bilhões que foram imediatamente ao caixa da Oi. Com o pagamento, a Globinet passou a deter 51% da Vital e a Oi ficou com 49%. As duas parcelas restantes do componente secundário somam 3,7 bilhões, sendo pagas uma parcela no final de 2022 e outra parcela no final de 2023. Mas, ao invés disso, elas serão utilizadas para abater valores do contrato de locação de longo prazo que a Oi tem com a Globinet. A Oi tem um contrato de locação de longo prazo dos cabos submarinos com a Globinet para o período de 2022 a 2024. A soma dos recursos da parcela primária e secundária, considerando os valores recebidos e abatidos, é de 9,7 bilhões. Do ponto de pronto, 3,526 bilhões são compromissos de debêntures conversíveis da primeira emissão da Vital, que já foram pagos pela Oi, a partir dos primeiros recursos recebidos em favor da Brooksfield e da Farallon. Uma segunda etapa do negócio começa em até 90 dias após o fechamento do negócio, com a Globinet sendo incorporada pela Vital. Então, foi isso que acabou acontecendo agora no final de agosto. Imediatamente antes da incorporação da Globinet, um novo lote de ações da Vital foi adquirido pelo BTG a partir de 1,258 bilhão em dinheiro, que foi a parcela primária adicional. A própria absorção da Globinet pela Vital abaterá 1,518 bilhão do valor devido referente ao preço justo da empresa de cabos calculado pela empresa independente. Uma segunda parcela primária adicional de 300 milhões em dinheiro também será realizada pela compradora. Por último, a Vital pagará 2,721 bilhões em créditos da Oi referente a dividendos da Telemar,
correspondentes ao débito trazido pela unidade de infraestrutura da vendedora à operação. Ao fim da segunda fase, com a Globinet absorvida já pela Vital, o BTG Pactual passará a ter 57,9% da Vital e a Oi ficará com 42,1%. Essa seria a divisão acionária já divulgada anteriormente, mas novas etapas foram acordadas entre as partes, BTG e Oi. Nos novos ajustes, ficou definido que o BTG receberá 3,65% a mais de participação acionária na Vital, ainda este ano, e que até 2023, meados de 2023, uma nova quantia de ações, que poderá chegar a 3,73%, poderá ser repassada a depender de benefício calculado com novas condições comerciais para uso de rede da Vital por parte da Oi. Dessa forma, a participação do BTG chegaria até 65,3%, deixando a Oi até com 34,7%. Vamos arredondar 65% e 35%. Mas isso vai depender de negociações em julho de 2023. Bom, isso é o que aconteceu na negociação entre as partes e, vamos dizer assim, por hora, a gente tem aí uma perspectiva de um aumento efetivo de participação do BTG e que nessa negociação final uma parte de equipamentos que seria transferida à Vital, estimado o valor em R$1 bilhão, não foram repassados à Vital pela Oi e foram mantidos em seu patrimônio. Então, isso justifica o primeiro ajuste, né? Fora outros indicadores de análise que foram considerados, como, por exemplo, a necessidade que tinha sido previamente acordado de se deixar um caixa na operação, e esse indicador acabou não sendo contemplado da forma esperada. Com os ajustes, portanto, entre os sócios, a Oi manteve incorporado R$1 bilhão em equipamentos na sua conta patrimonial, vamos dizer assim. A Oi ainda vai fazer alguns aportes previstos aí para 2022 na Vital. Eles vão ser definidos aí conforme a política de investimento da empresa. Os equipamentos instalados na casa do cliente, os equipamentos de banda larga, né, que são os terminais ópticos, eles acabaram permanecendo com a Oi, isso está estimado em R$1 bilhão, e considerando todos os fatores, o valor do negócio, ele ficou estimado no primeiro momento aí em 12,923 bilhões, o valor cheio da Vital 22,3 bi, e o que nós não sabemos agora, ainda nesse instante, é por quanto foi incorporada a Globinet. Lá atrás, naquele período de negociação que antecedeu o leilão, se falou no valor de 5,3 bilhões, que seria o valor da Globinet. 5,3 bilhões. Não sabemos se este foi o valor lançado agora no período da incorporação. De qualquer sorte, essa Vital passa a ser uma empresa maior do que era na época do leilão. Essa Vital, com a incorporação da Globinet, passa a ser uma empresa maior. Isso a gente precisa entender, né? Isso a gente precisa entender. Bom, falaremos mais sobre essa relação Oi, BTG, Globinet e Vital no dia de amanhã. Mas hoje eu gostaria também de trazer um assunto que é uma declaração do Carlos Baigorre, da Anatel, dizendo que a expectativa da Anatel não é
de saldo positivo para a Oi nas concessões, nem para outras operadoras. Os meninos da Anatel continuam trabalhando o seu mental desse jeito, entendeu? Eles acham que o governo não deve nada a ninguém, que não tem nada a ser feito com relação aos desequilíbrios econômico-financeiros, que eles próprios reconhecem que existiram, mas eles acham que não há nada a ser feito, que cada um que fique com seu prejuízo. Para o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, a expectativa do resultado do processo de arbitragem com a Oi não é de que a agência tenha que pagar indenização alguma, muito menos em um valor que seja suficiente para compensar o saldo da migração da concessão de telefonia fixa para autorização, deixando para a prestadora um valor positivo ao final de tudo. Óbvio que o Carlos Baigorre sabe que vai precisar esperar o julgamento da arbitragem e que terá que cumprir o julgamento da arbitragem, né? Baigorre avalia que, no entender dele, não haverá um cenário positivo para a Oi. O presidente da Oi disse que tem expectativa de fazer uma migração sem custos e ainda ter saldo. É legítimo que ele pense assim, mas não é a nossa forma de pensar. Eu ficaria surpreso se fosse, não é? Você também não ficaria, não? Surpreso se ele tivesse esse discernimento? Eu acho que seria um motivo aqui de festejarmos se os meninos da Anatel tivessem uma visão crítica com relação ao sistema de telecomunicações brasileiro. Não podemos esperar isso. Este é um problema que deriva do câncer que existe no Brasil, da indicação política para agências reguladoras. Isso é um câncer em metástase, que só faz piorar ano após ano. Indicação política é uma tragédia. Nenhum representante, nenhum conselheiro de agência reguladora, nenhuma pessoa deveria estar ocupando cargos de relevância em agências reguladoras, em estatais, em órgãos públicos, em superintendências, secretarias, por indicação política. Por indicação política. Estas criaturas, quando são indicadas por políticos, por padrinhos políticos, estarão lá sempre, sem ter a devida competência, e quase sempre postos ali por seus padrinhos, que em algum momento vão querer algo em troca. Em algum momento os seus padrinhos vão querer algo em troca. Vão querer uma retribuição pela indicação. Isso costuma ser alguma artimanha para tirar partido de alguma coisa que legalmente não seria possível. Então, a indicação política é um câncer no Brasil. Isso deveria ser extirpado, né? Isso deveria ser extirpado. Mas não é assim que a coisa funciona. E está aí a Anatel e o CAD e outros tantos órgãos, a ANEEL, né? Agência Nacional de Petróleo, tudo com gente indicada por partidos e por políticos carreiristas que indicam essas criaturas não por competência, mas sim por dependência de suas indicações e que em algum momento serão cobrados para que trabalhem a seu interesse. Essa é a prática nacional, essa é a prática brasileira. Uma vergonha, como dizia Boris Casoy, uma vergonha absoluta, total. Não há como defender esse sistema podre que aí está. Então, a Oi, nós já falamos aqui, ela defende, né, que tem direito a, no mínimo, 16 bilhões de reais no processo de arbitragem, que graças a Deus está sendo feito por uma estrutura internacional e independente, que não depende de nada do senhor Carlos Baigorre. Considerando que a Anatel disse que a Oi, para fazer a migração da concessão para autorização, tem que pagar a Anatel 12 bilhões de reais,
A Oi estima que pode, tendo direito a 16 bilhões de ressarcimento por prejuízos causados pelo desequilíbrio econômico do contrato de concessão, ficar ainda com saldo de 4 bi e usar para amortizar a dívida das multas, aquelas multas extorsivas, abusivas, aquelas multas que tiveram uma redução de apenas 55%, porque a Oi não pertence ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, porque as empresas dele tiveram a benfeitoria de ter uma redução de 70% nas suas dívidas. Mas como a Oi não pertence ao ex-presidente e senador Collor de Mello e a nenhum outro político como Eunício Oliveira ou quem quer que seja, a Oi não foi contemplada pelos 70% de redução nas suas dívidas. Este é o Brasil que você vive, que eu vivo, e a gente precisa parar de ser otário, que o brasileiro tem sido otário por vocação. Precisa mudar. A gente precisa deixar de ser otário. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Então, essa é a realidade, né? E Vivo e Claro também estão com processo de arbitragem e têm expectativas também de serem beneficiadas pelos julgamentos dos processos arbitrais. Por outro lado, a Vivo e a Oi já se manifestaram de que se não houvesse saldo positivo, né, se não houvesse esse ressarcimento pelos desequilíbrios do contrato de concessão lá no processo de arbitragem, as empresas não teriam nenhum interesse em fazer a migração, trabalhariam no sentido de devolver o abacaxi para o governo, que teria que descascar. Os meninos da Anatel iam ficar em polvorosa para descascar esse abacaxi da concessão, porque estamos falando de telefonia fixa, a concessão. Algo em desuso, algo que está caminhando para a decadência e algo que só faz sentido dentro de algumas características, dentro de algumas nuances. E a devolução dessa concessão para que alguém entre novo para explorar, sabendo que quem estava atuando, que era Vivo e Oi, estão saindo porque estão dizendo que não vale a pena do ponto de vista financeiro, acho que doente mental para entrar nesse negócio não vai aparecer. Então, a Anatel, na sua empáfia, na sua arrogância, na sua prepotência, parece distanciar-se da lógica empresarial e da racionalidade, do bom senso, que deveria ser a regra do setor público. Mas, infelizmente, em se tratando de Brasil, bom senso é algo que passa longe desses pseudos executivos de órgãos públicos, que dificilmente seriam contratados na área privada. Dificilmente. Não conseguiriam emprego. Por isso vivem pendurados no setor público, porque não possuem a devida competência para estar na área privada, quase sempre. Quase sempre. As exceções ficam para a área econômica, onde geralmente são pessoas que vieram do mercado, vão para o governo e depois retornam para o mercado, né? Mas, de resto, esses, sobretudo apadrinhados, o nível é muito baixo, fica muito a desejar. Olha, eu quero aproveitar agora e fazer 2 comentários. Primeiro, a Anne Augusta me mandou uma mensagem. A gente tinha falado um pouco sobre disrupção no mercado aí de fintechs, de maquininhas, né, empresas que trabalham com maquininhas, e ela me mandou uma mensagem dizendo: a Stone tem o Pix já na maquininha, com QR Code e emissão de boleta como comprovante de pagamento. Facilita na venda, pois o proprietário não precisa ficar checando se caiu ou não na conta. Facilita muito o dia a dia da empresa.
Olha, ponto Augusta, muito obrigado por compartilhar essa informação da evolução aí já do serviço prestado pela Stone com relação ao Pix. Josmar Pereira me mandou uma mensagem: tenho orgulho de fazer parte dessa marca de 7 milhões de visualizações, pois o canal Viver de Renda mudou positivamente a minha vida. Que bacana, Josmar. Fico feliz com o seu comentário, fico satisfeito em estar ajudando, contribuindo, viu? Muito bacana ter esse seu depoimento. Fico verdadeiramente feliz. Um pensamento para essa noite. Se não traz paz, lucros ou propósitos, então não dê seu tempo, energia ou atenção. Se não traz paz, lucros ou propósito, então não dê seu tempo, energia ou atenção. Ou seja, se conecte com o que realmente faz sentido para a sua vida. E não deixe que pessoas vazias, medíocres, lhe perturbem. Se afaste de gente ruim. Deixe a elas a energia delas, porque as pessoas colhem o que plantam. Não duvide disso, a vida é uma espécie de bumerangue, você lança e retorna. Se você lança coisa boa, volta coisa boa. Se você lança coisa ruim, volta coisa ruim. E aí tem gente que vive naquele estado horroroso, que a vida não anda, só desanda, e aí não sabe por que a vida não anda, só desanda. É porque ele é um desarranjo. Seja aprendiz da vida. Seja sempre um principiante. A jornada até aqui pode ter sido fantástica, maravilhosa, mas isso não pode ser um muro que limita o que você ainda pode fazer. As possibilidades que você pode trazer para a sua vida, os lugares que você pode ir. Pensamos que atingimos nossa meta, mas a verdade é que nunca chegamos lá. Nós estamos em constante transformação. Então tenha essa consciência para deixar a vida fluir. O que fica estagnado deteriora, degrada. Portanto, se permita estar aberto para evoluir sempre. Henry Ford: quem para de aprender é velho. Quem para de aprender é velho. Seja aos 20 ou aos 80. Seja aos 20 ou aos 80. Qualquer pessoa que continua aprendendo permanece jovem. Maravilha, né? Henry Ford. Então, juventude tem a ver com essa abertura para se permanecer aprendendo sempre. Se permita estar aberto ao novo e aprender todos os dias. E tenha generosidade. Generosidade para compartilhar o que aprendeu com outras pessoas. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos. Aproveite o sábado, uma ótima pizza, a companhia dos amigos, um bom vinho. Fique com Deus e até amanhã.